Olá, galerinha do YouTube, aqui Luanzinho Tutoriais. Hoje eu vou estar ensinando vocês como vocês instalar Urgybird Espaço. É um jogo assim mais para adolescente, mas é um jogo legal de jogar. Eu upei ele aqui no ForShared. Ele é 33 megabytes, é um jogo leve. Aí quando você abaixar, ele vai vir em WinRAR. Você dá um clique direito, dá aqui ó, extrair arquivos. Se dá em área de trabalho mesmo, dá um OK. Aí vai extrair, galera. Aí vai vir essa pasta aqui ó. Você abre a pasta, vai em Setup. Aí ó, ele tá extraindo. Aqui galera, se dá Next, Accept, Next, Install. É um jogo bem leve, viu galera, mas é em Full HD, os gráficos dele é muito top, viu. Tô instalando. Eu vou voltar quando terminar de instalar, viu galera. Aqui galera, tá terminando de instalar já. É bem rápido, viu, menos de 1 minuto. Aqui ó, você desmarca essa opção e vai em Finish. Aí junto com a pasta que você extraiu, vai ter a pasta Patch. Você abre ela, vai em Patch, abre o Patch, aí você aperta em Patch. Ó galera, você vai em computador, o nome do seu computador, o meu é Luan. Vou em Luan, Programas Files, aí você procura aqui ó, Rovio, aqui ó, Rovio. Você vai em Urgybird Espaço e Urgybird Espaço, apertei abrir. Pronto galera, só apertar em este para fechar a pasta. É só aí você executa o jogo aqui.